Vamos começar o segundo episódio do podcast do Chega de Ronco. E hoje a gente vai falar sobre polissonografia. Dá para confiar ou não dá para confiar nesse exame? Qual que é a melhor forma de fazer esse exame? A gente vai conversar hoje com o Dr. Diderot Parreira, lá de Brasília, e vamos ver o que a gente chega à conclusão aqui. Certo? Certo. Vamos lá, a gente conversou da última semana a respeito do Chega de Ronco e hoje a gente vai falar de polissonografia. E é uma coisa que a gente já tem falado de uma forma recorrente há um bom tempo, né? Pelo menos uns 10 anos a respeito disso. Pelo menos. A polissonografia, né? Fala-se que é o padrão ouro de diagnóstico de distúrbios de apneia do sono, ronco, que é o que interessa pra gente. Então, a gente tem que fazer desse exame algo que realmente nos dê dados para a gente recomendar o que o paciente precisa fazer dentro daquilo que ele tem. O que é padrão ouro? Padrão ouro é que sem aquele exame a gente não consegue prosseguir na avaliação diagnóstica e tratamento do paciente. Quando a gente vai pensar... O problema que eu vejo na polissonografia é que sempre que a gente pensa em avaliação de ronco-apneia do sono, a gente precisa de uma avaliação polissonográfica, ou seja, um monitoramento do paciente, e a gente precisa de uma avaliação anatômica, que muitas vezes não acontece, né? Então, o paciente ronca, o que a gente deveria fazer? A gente deveria monitorar ele para entender a gravidade do problema, e a polissonografia que faz isso, e a gente devia examinar esse paciente clinicamente, radiograficamente, para entender a anatomia da região onde a gente tem eventualmente uma obstrução, um estreitamento que causa o problema, que muitas vezes não acontece. E quando a gente fala da polissonografia, o exame que a gente tem classicamente é o exame laboratorial, né? Então o paciente vai para o laboratório, ele é monitorado, então ele vai ter uma série de fios ali, nariz, no peito, no dedo, na cabeça, para monitorar ele. E dali a gente tem um determinado volume de informação, certo? Esse volume de informação, dependendo de onde você faz, ele pode ser um pouco maior ou um pouco menor, que são os tais dos canais do exame, né? Ou seja, a gente tem exames com mais canais ou exame com menos canais. E essa informação supõe que a gente vai chegar num diagnóstico dizendo o seguinte: este paciente tem um problema mais grave ou menos grave. Que problemas que você vê nisso hoje? O que todo paciente que chega no consultório fala, que quando ele se submete a um exame laboratorial, raras são as exceções de que o paciente chega e fala: nossa, doutor, eu dormi bem. Não me incomodou isso tudo que você falou aí agora, essa parafernália de cinta, de probe, de tudo, não me incomodou. O que o que o paciente vem falando mesmo é: doutor, eu não dormi aquela noite. E aí, quando vem uma eficiência de sono, que a eficiência do sono não é o que o paciente está dormindo, mas é o que o aparelho consegue medir para a gente ter confiança no que ele está falando, não, doutor, eu não dormi isso tudo, não. Então, o paciente ele já chega desconfiado. Além disso, desse desconforto, porque você não está na sua cama, você não está com o seu travesseiro, você não está no seu ambiente, você chega já tenso para fazer um exame que você tem que dormir a tal hora, e tem alguns laboratórios falando, 9 horas você tem que dormir. Eu falei, mas não é a minha rotina. Não deixa levar livro, não deixa... Enfim, existe uma gama de vieses que vai afetar nessa qualidade do resultado do exame. Pior ainda, infelizmente a gente tem que... eu sempre falo para o paciente, me manda a listagem dos lugares que o teu convênio autoriza, enfim... quando não faz lá na clínica, porque tem lugar que você vai mandar e você vai ter um viés enorme de um resultado totalmente equivocado. E você está em Brasília, né? A gente tem uma quantidade de serviços em Brasília bem menor do que a gente tem em São Paulo, por exemplo, para fazer exame. Aqui a gente vê isso demais, ou seja, você manda o paciente para um laboratório, vem um resultado, você manda o mesmo paciente para outro laboratório, vem um resultado completamente diferente do primeiro. Hoje, quantos serviços você recebe exames em Brasília? Ou seja, quantos laboratórios diferentes te mandam exames em Brasília? Olha, lá tem laboratório de tudo quanto é jeito.
Mas, assim, tem colegas otorrinos fazendo, tem pneumo, tem neuro fazendo, tem psiquiatra fazendo. Em torno dos 15, 20 que chegam até a mim para eu avaliar esses resultados de exames. E você vê padrões definidos nesses exames ou... Não. Eles seguem um padrão da academia americana, mas, assim, o descritivo do exame é muito... Depende do programa que o cara fez, o que tem o exame de polissonografia no consultório dele. Entendeu? Do Instituto do Sono dele lá. Mas depende muito. Então, tem exame que é truncado, que você tem que ler. Tem exame que já vem em inglês, entendeu? Que o pessoal não tem o cuidado de ter uma transformação disso em português para o paciente mesmo entender. Então, sobra para a gente realmente ensinar, orientar o paciente o que está dando aquele resultado do exame. Mas, assim, não existe um padrão. Falar, igual a audiometria. A audiometria tem um padrão. Tudo quanto é lugar que você for fazer vai ter aquele padrão de audiometria, de norte a sul do Brasil. Agora, polissonografia, não. E como que você faz hoje? Você recebeu um paciente procurando você por ronco e apneia do sono e que fala assim, eu já fiz aqui a polissonografia, tenho esse resultado. Qual que é a tua conduta hoje em relação a isso? A gente vai pesquisar justamente a questão da via aérea, se ele tem alguma coisa que está obstruindo a via aérea dele, analisar a face dele e um exame radiológico, que é fácil para a gente porque a gente tem um tomógrafo. Mas em relação à polissonografia, você aceita essa polissonografia, você repete essa polissonografia, você faz ela como? Dependendo de onde vem, eu peço para repetir. Dependendo do local que vem, eu peço para repetir esse exame, porque, assim, é o que eu te falei, tem laboratórios de sono que não são fidedignos. E a gente decidir isso numa noite de sono apenas desse paciente, e dependendo do que ele me contar, com certeza eu vou pedir para ele repetir. O que tem acontecido aqui é exatamente essa direção. A gente tem observado o quê? O paciente vem, ele tem uma noite dormida, então ele tem uma noite dormida no laboratório e a queixa é sempre a mesma. Doutor, eu não dormi. Para mim, eu fiz esse exame e eu não dormi essa noite. Ou não tem... É raríssimo você conseguir chegar a um paciente que fala assim, não, foi ótimo, foi normal, dormi tranquilo, sem problema nenhum. É muito raro isso acontecer. Então, hoje, a gente tem, via de regra, repetido esse exame. E a gente tem repetido esse exame em casa, né? E de uma forma um pouco particular. Porque, assim, você sabe disso, 2012, a gente começou a fazer o exame em casa. Só que a gente tinha uma tecnologia diferente da tecnologia que a gente tem hoje e a gente não tinha a possibilidade de fazer múltiplos exames. Você tinha uma indisponibilidade ali de fazer múltiplos exames por uma tecnologia que não permitia. Tinha consumíveis, tinha bateria, tinha uma série de coisas ali que ajudava a gente a fazer o exame em casa, mas não permitia. Hoje a gente faz esse exame 3 noites no mínimo. Então, o paciente vai para casa, leva um aparelho, é um negócio muito simples, é um sensor que ele coloca no dedo, sincroniza com o aparelho celular e dorme. Até tem pessoas que questionam, mas só isso vai dar informação, né? E o grande ponto é o seguinte, a gente está trabalhando com um sensor de alta precisão, então o que eu sempre coloco é o seguinte, a gente tem muito menos informações do que uma polilaboratorial? Sim, mas a gente tem informações, as informações que a gente tem são bastante precisas e a gente ganha na veracidade, né? A pessoa dorme no mesmo ambiente que ela dorme toda noite, do jeito que ela dorme toda noite, ela não vai ter uma noite diferente. Se ela levanta para ir no banheiro, ela vai levantar para ir no banheiro. Se ela demora mais para dormir, ou se ela tem um ritual todo para dormir, ela vai seguir exatamente esse ritual. E a gente tem feito esse exame por minimamente 3 noites. Minimamente 3 noites. E a conclusão que eu chego hoje é que, assim, que pena que eu não podia fazer 3 noites de exame em casa de uma forma simplificada 10 anos antes. Porque a quantidade de pacientes que eu devo ter recebido exames que não eram abrangentes da forma como precisavam ser é gigantesca. Pelo que a gente vê hoje, a quantidade de pacientes que chegam com 3 noites de exame, que a gente fala assim, putz, se eu tivesse um só, eu estava míope em relação a esse caso, e os caras que chegam com 3 noites de exame, a gente tem que fazer mais noites ainda, só cresce, cada vez maior. Como que você tem feito isso hoje? Eu faço a mesma coisa, a gente compartilha da mesma tecnologia e, a princípio, eu falo do paciente fazer 3 noites também. E a liberdade que a gente tem com essa tecnologia é que dane-se o convênio. Porque a gente tinha outro problema. Se o paciente viesse com uma polissonografia num lugar lixo,
a gente teria que repetir essa polissonografia em um lugar adequado, o convênio já ia encrespar, porque já tinha feito um exame recente. Então, esse viés a gente não tem mais hoje em dia, né? Eu falo para o paciente, ó, o teu convênio vai pagar um exame, uma noite, mas as outras noites você vai fazer pelo nosso interesse em saber não só uma foto, que é uma polissonografia laboratorial. Não tem como o paciente fazer 5 noites, 3 noites de polissonografia laboratorial do jeito que hoje está acontecendo essa questão junto ao convênio, junto à seguradora do paciente. Então, a gente consegue fazer isso de 3 noites, de 4 noites, de 5 noites, muito tranquilo. E a veracidade do exame, ele é real. Por quê? Porque na hora que chega o paciente no teu consultório, eu abro lá o áudio para ele e vou mostrando. Vou mostrando o tanto que ele ronca. Aí a esposa que está do lado, doutor, é desse jeito mesmo. O cara dá risada da própria desgraça dele, né? Mas ele entende realmente o que está acontecendo ali. E a gente percebe tudo. A gente percebe ruído de geladeira, ruído de ar-condicionado, flatos, de vez em quando aparece no exame. Então, ou seja, discutir a fidedignidade em relação ao que se o paciente está roncando ou está tendo uma apneia ou não, isso não tem que discutir. Eu separei alguns casos aqui para a gente discutir. Ó. Eu separei 8 slides. Vamos dar uma olhadinha no primeiro. Esse primeiro paciente é um paciente que veio fazer exame. Ele fez exame num instituto bastante reconhecido aqui de São Paulo. É um ótimo centro, não é um centro ruim, tem uma qualidade de exame muito boa. E aí a gente viu esse laudo. Nesse laudo, no terceiro parágrafo ali, que é o ponto principal, ele fala o seguinte: o número total de eventos respiratórios é de 30,7. Não, é de 307. Isso está um pouquinho pequeno aqui, desculpa a minha leitura. Sendo 113 apneias obstrutivas e uma apneia central. Uma apneia mista, 192 hipopneias obstrutivas. Então, só para a gente diferenciar, a apneia é a parada da respiração, hipopneia é uma diminuição no fluxo respiratório. Muito bem, o resultado disso que interessa é aquele índice ali, ó. Índice de apneia e hipopneia, 58,0. Ou seja, então, nesse exame que a gente estava vendo, vamos dizer, o diagnóstico desse exame é basicamente de uma apneia grave, né? Ou seja, eu tenho 58 apneias por hora. Não é um índice de um exame leve, moderado. A gente tem uma apneia grave. Se eu ler isso daqui, se você não me mostrar mais nada, você concorda comigo que a gente tem uma apneia grave, certo? Sim. Muito bem. E aí a gente olha o gráfico. E aí vamos para o segundo slide. Ó, esse exame não é de uma apneia grave. Concorda comigo? Uhum. Tem um exame linear, a gente tem uma oxigenação, ó, o gráfico em vermelho. A gente tem um exame totalmente linear, com poucas oscilações, com poucas variações, a predominância desse exame é acima de 90% de oxigenação, e a frequência cardíaca totalmente inocente. Uma frequência cardíaca sem grandes alterações. Aí a gente repete o exame em casa. Vamos para o próximo. E a gente fez em 3 noites. Uma noite, 4,4, outra noite 2,6, outra noite 3,5. Ou seja, não deu apneia. E se a gente vê o padrão gráfico do exame, é o mesmo. Eu tenho o mesmo padrão de oxigenação. Olha a linha lá do SpO2, a primeira linha, com a segunda linha de exame, que é da frequência cardíaca. Então, se a gente comparar os dois no próximo slide, você vai ver lá o seguinte, ó. Em vermelho lá em cima é a oxigenação feita no laboratório. A primeira parte do verde de baixo ali, SpO2, é a oxigenação feita em casa. Os exames são totalmente equivalentes, né? A frequência cardíaca que a gente vê em cima é uma frequência linear. A frequência cardíaca que a gente vê embaixo também é uma frequência linear. Se a gente fosse julgar até por oscilações, dá até para dizer que o exame de baixo tem um pouquinho mais de oscilação do que o exame de cima. O exame de cima deu 58 apneias pela interpretação do laboratório e o exame de baixo deu 4. Então, esse era o primeiro caso que eu queria discutir. Pode tirar o slide daqui. Então, assim, dentro desse contexto, o que você tem? Você tem um paciente com uma apneia
grave, ou de um exame laboratorial, e você tem um paciente com uma apneia leve, na verdade, nem apneia, né? Ou seja, com uma roncopatia no exame feito em casa. E o que você confia? Porque esse é o problema, né? Você vai no instituto que te fala o seguinte, tem uma apneia leve, tem uma apneia moderada, tem uma apneia grave. Teoricamente, você confia naquilo. Aí você vem lá, não, tem uma apneia grave. Um paciente com uma indicação de CPAP. Um paciente com indicação de um tratamento que é altamente crítico de adesão, etc e tal. E quando você vai ver o exame, não tem apneia. Aí o paciente fica até na dúvida e fala assim, não é possível. Né? Não é possível que eu fui no laboratório, que eu fiz e tal, deu isso daqui. Para mim, hoje, o que manda nisso é o gráfico. O gráfico é um ponto-chave disso. Não adianta nada eu olhar lá um número, 58 apneias, e ver um gráfico completamente inocente e chegar para esse paciente e falar assim, não, você vai ter que usar CPAP. Né? Até preparei o próximo slide aqui, coloca na tela para a gente ver. Olha o que é um exame. Vamos para o próximo. Olha um exemplo de um exame de 58 apneias. Olha o gráfico que a gente tem de oxigenação para um exame de 58 apneias. Olha a frequência cardíaca, que é o gráfico de baixo, para um paciente com 58 apneias. Agora volta no anterior. É mais caótico, né? O exame É fica mais completamente caótico. diferente disso. Aí você me fala o seguinte, no que eu confio? Eu confio piamente no exame domiciliar e não confio no laudo laboratorial. Por quê? Não tem sentido, quando você vê exames todos os dias, quando você vê casos todos os dias, falar que esse paciente aqui tem 58 apneias, ok, eu acredito. A gente vê um gráfico compatível com isso, com dessaturação, caindo, baixando ali para baixo de 80% de oxigenação, um gráfico de frequência cardíaca super agitado. Agora, quando a gente vê o anterior, não tem uma apneia grave aqui nunca. E, no final das contas, muitas vezes o que se vê é só o gráfico, né? Ou seja, é só o gráfico, não é só o laudo. Muitas vezes a pessoa não olha para isso. Muitas vezes o profissional acaba recebendo esse paciente, vê um laudo do exame e fala assim, você tem uma apneia grave, vão procurar um CPAP ou uma cirurgia ou um procedimento. E a gente vê isso toda semana. É importante falar também que dentro disso, a polissonografia, eu falo que é um padrão ouro, desde que você correlacione com o paciente. Porque não é infrequente eu receber, lá no meu consultório, lá em Brasília, paciente que tem ronco, que tem apneia do sono, que foi para um laboratório de sono, teve apneia moderada, grave, índice de saturação lá embaixo, que está indicado para fazer CPAP, que fez uso do CPAP, que não consegue fazer o uso do CPAP, vem no consultório para poder fazer algum tipo de cirurgia e que eu vou abrir a boca do paciente e eu vejo que tem duas amígdalas grandes, uma beijando na outra. Ou seja, não foi avaliado o paciente. Foi avaliado só a indicação da polissono e o que ela faz em relação a ter CPAP ou não ter CPAP. Apneia grave, vamos usar CPAP, ponto. Ponto. Não vê o paciente. Então, o que a gente está falando é de uma conduta que a gente tem um armamentário de avaliar a via aérea, de passar uma nasofibroscopia, de avaliar uma tomografia de via aérea. Então, ou seja, a gente vai ler esse resultado de polissono de uma outra forma, embasando todos esses resultados para justamente chegar no momento que, peraí, não é possível que o cara está tendo uma parada, uma polissonografia que vai dar índice de apneia grave. Não é possível. O que a gente faz? Repete. Repete uma vez, 2 vezes, 3 vezes. São as noites que a gente coloca mais. Então, ou seja, eu falo que a polissonografia realmente é um padrão ouro, mas a gente tem que ter todos os outros conceitos de avaliar esse paciente, de ver qual que é o tubo dessa respiração dele. Poxa, de repente o paciente não tem... Ele é normal. A gente fala em relação à avaliação de face, de todos esses exames que eu te falei, e vem uma polissonografia discrepante. O que a gente vai ter que fazer? Vamos dar uma olhada nessa polissonografia. O que a gente faz? Dorme 3, 5 noites lá. O primeiro viés que eu vejo desse exame é, primeiro, você acreditar numa interpretação do exame
que uma pessoa terceira fez olhando exatamente para que critérios que a gente não sabe. Foi o que eu acabei de mostrar, né? Um ponto importante é o seguinte, quando a gente mostrou os números ali, né? Então, 4, 2, 58, o que é isso? É quantas vezes a pessoa parou de respirar para cada hora de sono dela. Então, ela dormiu lá 5 horas, parou de respirar 100 vezes, a gente pega 100, divide por 5, vai dar um índice, que nesse caso é 20. E aquele índice, se for até 5 é normal, se for mais do que 5 tem a doença, a apneia do sono. De 5 a 15 é uma apneia leve, de 15 a 30 é uma apneia moderada e mais do que 30 é uma apneia grave. Então, nesse exemplo que a gente mostrou, a gente tinha uma apneia grave por um laboratório, por uma interpretação, a gente repetiu o exame e a gente veio com 3 noites cravando um quadro sem apneia, de roncopatia. Então, acho que o primeiro viés que a gente tem, né, para a gente respeitar essa questão, dá para confiar no exame? Acho que o primeiro ponto de desconfiança é desconfiar da interpretação do exame que você recebe. O que dá para fazer para fugir desse viés? Olhar o gráfico. Acho que é a primeira coisa, né? Ou seja, pular o laudo e olhar o gráfico. Porque aí você foge do parâmetro de interpretação e vai direto para a análise gráfica daquilo para a gente ver se a gente tem um padrão gráfico. O segundo ponto é o que você acabou de falar, né? É tentar correlacionar aquele resultado de polissonografia com a clínica. Se eu tenho um resultado de polissonografia que não é compatível com a clínica, né, seja porque ele está bom demais e a clínica está ruim demais, ou seja porque ele está ruim demais e a clínica está boa demais, é desconfiar e eventualmente fazer outro exame em relação a isso. E o terceiro ponto, que eu acho que é extremamente importante, é o que eu separei esses próximos slides. Então, assim, ó, ele deu esse paciente, o paciente fez uma noite de exame. Então, ele deu lá 12, deu uma apneia leve. Então, se eu imagino o seguinte, eu mando o paciente para um laboratório, esse paciente faz uma noite e vem um resultado de 12. Aí a gente fala o seguinte, bom, 12 é uma apneia leve, vamos desconsiderar os procedimentos mais agressivos, vamos pensar de uma forma mais branda. Aí esse paciente fez 3 noites, não uma, então vamos para o próximo. Aí nas próximas 2 noites veio 9,4, que também é uma apneia leve, e depois veio mais do que 30, que já é uma apneia grave. Ou seja, se a gente tivesse feito uma única noite, a gente estava pensando que era uma apneia leve. Quando a gente faz 3 noites aqui, a gente vai falar, opa, às vezes esse problema pode estar pior, está grave. O que você pensa nisso? Qual que é a lógica que a gente vai pensar? De repente ele tem uma apneia moderada, que às vezes fica leve, às vezes fica grave. Ou seja, se ele vai de 9 a 31, eu penso que na realidade ele deve estar no meio do caminho, né? Às vezes vai um pouco para cima, às vezes é um pouco para baixo. E aí a gente prorroga isso. Vai para o último exame. Opa, volta para o último slide. E a gente vê esse cenário aqui. Ou seja, o paciente fez lá, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 noites. Destas 8 noites, 2 leves, 2 moderadas e 4 graves. Como que a gente vai diagnosticar isso com uma noite de exame? Concordo. A balança já está pesando para o outro lado, né? lado mais grave. Exato. Ou seja, se a gente pegar estatisticamente, 50% das noites aqui, a gente tem um problema grave, a gente não tem um problema leve. 2 a gente tem moderado, 2 a gente tem leve. Você vai tratar esse paciente como? Como um caso grave, Sim. Concorda? Nesse caso, não estamos nem entrando no mérito do porquê ele tem o problema, né? Por que o problema está dessa forma e quais são as opções de tratamento. Mas a gente está entrando no mérito seguinte, como que com uma noite... vai diagnosticar? Não dá. Então hoje, o que eu tenho feito? Eu tenho pensado em... A gente faz, via de regra, 3 noites. Via de regra. Então, idealmente, 3 noites. Tem paciente que vem com 2, porque não conseguiu dormir uma, etc e tal, mas via de regra, a gente faz 3 noites. Sempre em casa, sempre de uma forma simplificada. Por quê? Exatamente pela veracidade. E muitas vezes, a gente sai dessas 3 noites para 5 e, eventualmente, 7. Eu diria que hoje 50% dos pacientes a gente deve estar tendo a opção já de fazer 5 noites. E o meu desejo seria fazer 7. Seria fazer 1 para cada dia da semana. Porque a gente sabe que
O dia que a pessoa foi dormir mais tarde é diferente do dia que ela foi dormir mais cedo, o dia que ela bebeu é diferente do dia que ela não bebeu, o dia que está cansada é diferente do dia que não está cansada, e a tua semana não é igual, né? Segunda a sexta, às vezes, é uma realidade, sábado e domingo é uma outra realidade, e a gente não tem essa amostra, né? Você vai fazer só 3 noites, sexta, sábado e domingo. Dá para dizer que segunda até quinta vai ser igual sexta, sábado e domingo? Não. Né? E eu não vejo isso hoje. Eu não vejo, na realidade, os colegas se preocupando com isso. Eu vejo a regra do seguinte: faz lá uma polissonografia, vamos ver o resultado, com base naquele resultado a gente vai fazer um tratamento. Sim. Não faz sentido. Na minha cabeça não faz sentido. E só tem isso para fazer. Ponto. E não precisa fazer mais do que isso, né? Ou não precisa fazer mais do que isso, ou só tem isso para fazer, só tem o CPAP para fazer. Então, eu concordo plenamente. Eu acho que a gente tem que evoluir nesse sentido de fazer o filminho do paciente, né? E junto com o paciente, junto com o acompanhante, a gente vai avaliar o que é mais adequado desse paciente de acordo com os resultados dessa semana inteira. Eu acho que a polissonografia, vamos falar uma polissonografia dinâmica. Exatamente. Né? Eu tenho até um outro ponto. Eu peguei um tempo atrás uma paciente que eu até operei ela recentemente. Ela veio com a seguinte história: doutor, eu fui lá num serviço, passei com um médico e ele me falou o seguinte: olha, vamos fazer uma cirurgia, é uma cirurgia de nariz e garganta, ia tirar a amígdala, mexer com o palato, mexer com cornetos nasais e tal. E assim, seu problema pode... Ele falou para mim que meu problema podia melhorar ou podia não melhorar. Mas o problema foi, eu fiz o exame depois da cirurgia e meu problema piorou. Aí eu falei assim, bom, vamos entender. Aí eu falei assim, vamos fazer exame. Isso aconteceu no começo desse ano, era véspera de carnaval. Ela passou comigo, acho que na quinta ou na sexta-feira. Eu falei assim, olha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer os exames. Você vai receber o aparelhinho agora na sexta-feira, você vai dormir com ele até a volta do carnaval, a gente não ia atender na segunda, na terça, a gente vai ver na próxima quinta, então você vai ter 6 noites de exame. E as 6 noites de exame foi uma apneia leve, um dia sem apneia e 4 apneias moderadas. Ou seja, o que aconteceu com esse caso? Antes da tal cirurgia, ela pegou um dia melhor do que ela pegou depois da cirurgia. Mas ela tinha dias que oscilavam. Só que o único registro que ela tinha antes da cirurgia era um dia não tão ruim. E o único registro que ela tinha depois da cirurgia era um dia muito ruim. Só que no final das contas ela tinha justamente essa oscilação. Ela variava em noites boas e noites ruins. Ou seja, a cirurgia para ela não resolveu o problema, mas não é que a cirurgia piorou. Sim. Né? Ela operou agora, fez uma cirurgia esquelética, vamos repetir. Acho que ela está exatamente nesse momento repetindo os exames. Talvez essa semana a gente já tenha o resultado. Mas eu fico pensando o seguinte, hoje, até para você fazer um procedimento cirúrgico e para você conseguir mensurar o resultado de antes e depois, se você só tem uma noite antes, uma noite depois, é na sorte. Por quê? A gente sabe que essas coisas acontecem. E até independente da parte clínica, né? Você não dorme igual toda noite, dorme? O dia que o bebê chora é diferente do dia que o bebê não chora. O dia que você foi dormir mais cedo, né? O dia que tem que pegar avião para vir para São Paulo. É isso mesmo. Eu penso assim, eu acho que, infelizmente, a gente não vê as pessoas falando tanto disso. Mas na minha cabeça, o maior avanço que a gente teve nos últimos 10 anos, dentro do diagnóstico de apneia do sono, é exatamente poder fazer esse exame em casa, simplificado, e fazer isso, como você falou, de uma forma dinâmica, né? Não de uma forma estática. E o paciente concorda com isso. E ele entende, e do jeito que é feito hoje, ele gosta de fazer o exame. Ele fala, doutor, se vem alguma coisa mais leve nesse sentido, ele tem a noção de que ele pode melhorar na questão de dieta, alguma atividade física, quando não tem indicação de cirurgia, e a gente repete o exame depois. É um exame não invasivo, não tem nada que impeça da gente repetir isso. Não tem radiação? Não tem radiação, não tem nada, entendeu? Então, ou seja, é diferente. Eu acho que agora sim, a gente está começando a querer confiar no resultado da polissonografia. Na verdade, das polissonografias. Na minha cabeça,
isso está definido já. O problema é que às vezes é você contra todos, né? A gente precisa ter múltiplos exames. A gente precisa fazer o exame em casa, a gente precisa fazer múltiplas noites e a gente tem que fazer o acompanhamento da mesma forma. Ou seja, vamos fazer o diagnóstico, múltiplas noites. Fiz um determinado tratamento, vamos acompanhar, múltiplas noites de novo. Por quê? Não dá para a gente dizer que uma noite depois é significado de sucesso ou de fracasso desse tratamento. E, para mim, em termos do que a gente olha hoje e do que a gente olhava 10 anos atrás numa polissonografia, menos é mais. Ou seja, menos informações de uma forma mais verídica é extremamente superior a mais informações de uma forma... não é maquiada, né? Mas não verídica, ou seja, não da forma como a pessoa dorme todo dia. E eu falo essa questão de não verídica ou não... porque muitas vezes o que acontece? Para a gente ter mais informações, a gente tem que ter mais apetrecho. E para ter mais apetrecho, a gente vai ter uma noite menos confortável. Quanto menos confortável for a noite, menos verídica vai ser e menos verídico vai ser esse resultado. Então eu acho que a simplicidade do exame que a gente faz hoje, da forma como é feito hoje, é imbatível. Pena que isso não surgiu 10 anos atrás. Porque assim, eu falo para o paciente o seguinte: todo paciente tem direito a uma segunda, uma terceira, uma quarta opinião. Por que a gente que está querendo fazer o diagnóstico do paciente, a gente não tem direito a uma segunda, uma terceira, uma quarta opinião da noite dele de sono? Então isso é lógico, e o paciente topa isso, né? Claro que da forma que a gente vê tudo, que o nosso foco principal é ronco-apneia do sono. Né? Existem outros distúrbios do sono que realmente uma noite num laboratório de sono para avaliar parassonia, essas coisas, perfeito. Mas isso não é o nosso métier. Aqui o paciente chega para a gente e fala: doutor, eu preciso que o senhor resolva se a gente precisa operar ou não. Não entra nessa questão dos outros tipos de alterações do sono. Simplesmente questões obstrutivas e paradas respiratórias. Eu vejo isso. Quando se necessita de um diagnóstico mais aprimorado em relação às alterações centrais, legal, vamos tentar um laboratório de sono. Mas o grosso do nosso dia a dia, que a gente mexe com via aérea, que a gente lida com essa parte de melhorar a respiração do paciente e que as histórias são geralmente todas bem semelhantes, de não dormir direito, de ter sonolência durante o dia, de não ter ânimo para fazer namorar, de ter alteração do humor, isso leva a gente a crer que seja alguma coisa que esteja obstruindo a via aérea. Então, para mim, isso é o melhor dos mundos para a gente fazer essa avaliação seriada de polissonografia. Eu acho que é bem observado. A gente fala de chega de ronco, né? A gente não fala de insônia, de narcolepsia, de síndrome de pernas inquietas, de terror noturno, de night bite, nada disso, né? Às vezes até acontece de chegar pessoas para a gente para tratar outros distúrbios do sono, mas hoje, pessoalmente, o chega de ronco que a gente está falando é um negócio exclusivamente para ronco e apneia obstrutiva de sono. Não é nem a apneia de sono, né? É a apneia obstrutiva de sono. Isso. Não a apneia central e outros distúrbios aí. E a gente tem os colegas para poder referenciar essas outras partes, que não seja ronco ou apneia obstrutiva do sono. Claro, acho que é exatamente isso. Né? Beleza. Tá bom. O que vamos falar na próxima vez? A próxima vez você vai estar na TV ali, ó. A gente vai montar lá em Brasília. Aí você vai aparecer na TV. A gente vai fazer a 3. Bora. Eu, o Dr. Felipe, que não quer participar, mas que vai sentar aqui assim, ó. E aí, e Dr. Diderot ali na TV. Vamos falar. Tem muita coisa para falar. Tem muita mazela que o pessoal só descobre quando está na recepção da clínica, né? Um começa a falar do outro, não sei o que. Eu tinha tanto de via aérea. Tem essa loucura, o paciente chega... A gente está falando hoje de polissonografia. Vamos falar de tomografia. Vamos falar de tomografia. Porque acho que a gente tem que seguir uma lógica também, né? Estamos no diagnóstico ainda. Depois a gente vai falar de tratamento, de cirurgia, de outras coisas. Mas acho que tomografia é um ponto. Eu concordo. E aí a gente vai para justamente como que a gente parametriza esse exame dentro da nossa realidade de ronco-apneia do sono. Porque um problema que você começou a falar hoje é que eu vejo cada vez mais, né? Eu falei isso da última vez aqui. Para quem só tem martelo, tudo é prego,
né? Então, essa pessoa, muitas vezes, ela bate na porta de um profissional que está acostumado com um determinado procedimento, ele tenta encaixar aquele procedimento que ele faz para todos os casos que aparecem para ele. E aí que a gente vê os insucessos. Não é que aquele procedimento não funciona, é que ele tem uma limitação, ele tem uma indicação. E quando você erra na indicação, é onde você está sujeito aos procedimentos mal sucedidos ali. E o que eu vejo ainda muito, eu diria em mais da metade dos pacientes que a gente atende, seguramente, talvez bem mais do que a metade, é o paciente que você pergunta para ele o seguinte: você já fez alguma coisa? Eu já fiz uma polissonografia. Já fez algum outro exame? Não. Eu fiz uma polissonografia e, com base na polissonografia, me indicaram o tratamento, que na grossa maioria das vezes é o CPAP. Ou é perda de peso e o CPAP. E acabou. Então, assim, a gente não teve, às vezes, nenhum exame físico, a gente não teve uma nasofibroscopia, a gente não teve tomografia, a gente não teve nada. Então, a gente acreditou o seguinte, vamos fazer a polissonografia com todo o viés que a gente acabou de falar, uma noite no laboratório, de uma forma inverídica, e com base naquele resultado, a gente tem uma indicação de um CPAP. Ponto. É isso que a gente vê, né? Eu não consigo tratar as pessoas assim. Não dá, ué. Você vai errar. Eu não consigo hoje ter o mínimo de segurança de falar nada para a pessoa. Falar assim, olha, eu diria o seguinte, talvez em 5% dos casos dê para você falar alguma coisa, né? Talvez aquele paciente que chega para você com 150 apneias por hora, que não é um caso grave, mas que é um caso gravíssimo, talvez a gente consiga chegar lá e falar assim, olha, ou você vai para o CPAP, ou você vai para uma cirurgia X aqui, mas não tem meio do caminho. Mas para a grossa maioria dos casos, não tem escapatória, concorda? Concordo. E é o que a gente mais vê. Hoje, é o que eu mais vejo, paciente que chega sem uma investigação diagnóstica adequada, com uma indicação de um tratamento feita com base na polissonografia. Acontece muito. A gente está no consultório, a gente está na clínica e eu falo para o paciente, a gente está ali para orientar ele. Ele está procurando a gente para uma orientação, entendeu? Eventualmente ele quer operar com a gente e eventualmente a gente vai falar para ele que não é a cirurgia que vai resolver o problema dele. Então, a nossa obrigação ali principal, primordial, é diagnosticar. Fazer o diagnóstico e orientar esse paciente o que ele tem. Doutor, o que eu tenho? Bom, filho, você está tendo isso por causa disso. Não é uma caixinha de mágica que você está tendo isso por causa de outra coisa do além. Não, nada disso. Existe uma concatenação dos resultados de exame. E o paciente entende, né? E o pior de tudo, você deve receber também aquele paciente que vem depois de 5, 7 anos, que fez uma polissonografia lá atrás e depois fechou essa polissonografia e deixou lá. Dane-se. Entendeu? Então, por quê? Porque ele não foi orientado do que aquilo poderia ter de reserva para ele no futuro. Eu sempre falo o seguinte, para o tratamento dar certo tem que ter duas coisas. Ele tem que estar indicado e ele tem que estar desejado. Se você não tem as duas coisas, não funciona, né? Então, você fazer uma polissono, falar, vamos ter que usar CPAP. O cara não quer usar CPAP, ele não vai usar CPAP. Ponto. Sim. Né? Não vai funcionar. E quando a gente tem um diagnóstico pobre, então quando a gente faz uma polissonografia e a gente só tem a polissonografia, ou seja, eu tenho um diagnóstico parcial e pobre, a chance de eu ter menos opções de terapêuticas para esse cara é ainda maior, né? Concorda? A gente fica ainda mais limitado, porque eu não sei, vou propor uma amidalectomia, como você falou, tirar as amígdalas de um paciente que eu não sei nem se ele tem amígdala, né? Porque muitas vezes essa é a realidade, você não sabe nada, não fez uma horoscopia, ele não abaixou a língua com o palito ali, olhou para ver o que tem na garganta, e já teve uma indicação de CPAP. Sim. Dentro disso. Então, acho que a tomografia é um tópico interessante da gente abordar. Legal. Beleza? Muito bom. Então, tá bom. Então, próximo episódio, a gente vai falar sobre tomografia computadorizada no tratamento do ronco e da apneia do sono.